quais assimetrias cranianas são mais frequentes? A gente tem vários tipos de assimetria. Nós temos assimetrias do ponto de vista de plagiocefalia, que são tridimensionais. Nós temos assimetrias como a escafocefalia, que são mais antero-posterior, e a braquicefalia, que é mais lateral. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque ninguém ensina sobre isso, ninguém fala sobre isso, e como você vai atender o seu paciente sem ninguém ter lhe explicado isso alguma vez na sua vida. Alguém precisa ter lhe explicado, ter gerado clareza para você seguir o raciocínio clínico ideal para entender e conduzir a abordagem do seu paciente. Então, nesta imagem, você precisa, de fato, ter essa clareza. Então, vamos lá. A plagiocefalia, passo a passo, tá? Existe plagiocefalia onde você tem um comprometimento muito maior da porção posterior do occipital. E se a criança nasceu com o crânio equilibrado, isso pode ter se tornado uma assimetria craniana posicional, tá? Porém, muitas dessa plagiocefalia, ela cursa também com alteração da região frontal, desta região mais lateral aqui na frente, que vai fazer com que problemas oculares ocorram, porque compromete a órbita. Problemas de dores de cabeça e cefaleia atrás dos olhos, tensões anteriores unilaterais. Da mesma forma que eu tenho disfunções posteriores comprometendo a saída muscular que vem para essa região, como o trapézio, né? Mas também a inervação de muitas estruturas posteriormente associadas com o occipital. E desta forma, você tem grandes comprometimentos associados à saúde da criança com a assimetria do crânio, que poucas pessoas trazem para você isso, e eu quero que você fique atento. Dentro da plagiocefalia, a primeira coisa que você tem que entender é isso. E que aqui dentro, mais ou menos nessa mediação entre os condutos auditivos, existe a articulação que a gente chama esfenobasilar, que é a articulação entre o occipital e o osso esfenoide, que vem aqui para frente, que vai compor o fundo de olho, vai ter a asa do esfenoide aqui compondo as têmporas, onde a gente tem muita dor de cabeça, tá? E esse desvio lateral para um lado e para o outro gera o famoso strain lateral, o deslizamento lateral dessa estrutura. E esse deslizamento lateral dessa estrutura altera as tensões, principalmente associadas com, veja que coisa maravilhosa, com, se o esfenoide está aqui, presta muita atenção, e aqui abaixo nós temos o processo pterigoideu do esfenoide, o processo pterigoideu do esfenoide está aqui. E esse processo pterigoideu do esfenoide, ele tem o músculo pterigoideu lateral, que vai para a mandíbula, e o disco articular, o principal músculo da abertura da boca. Se eu tenho dentro do principal músculo de abertura da boca essa disfunção, eu vou ter categoricamente um grande problema, né? Eu vou ter um grande problema aqui para resolver, né? Porque o tônus de um lado de um músculo vai estar diferente do outro se eu tenho essa assimetria craniana. E aí, além do pterigoideu lateral, tem um pterigoideu medial que trabalha no fechamento e vem até aqui, paralelo ao masseter por dentro, nessa região. Então, eu tenho um grupo muscular mais tenso de um lado, em detrimento da tensão do outro mais relaxada. Então, nessa imagem, quando você tem um comprometimento de desvio do esfenoide com o occipital nesta articulação, faz total diferença no entendimento do paciente e de futuros problemas. Já em disfunções como a escafocefalia, já é menos
mas existe uma tendência de achatamento, de tensão, principalmente relacionada às meninges, tá? Isso daí não tem tanta comprometimento em relação à ATM, mas já a braquiocefalia, sim, a braquicefalia, ela abre atrás e aproxima muito à frente, né? E isso gera alteração da tensão posterior em relação com a tensão anterior. Não existe um equilíbrio, tá? É muito importante que você entenda os pontos de conflitos. Por quê? Porque essas assimetrias elas vão melhorar a partir do momento que você entenda quais suturas cranianas estão associadas aos problemas. E aí, dentro da braquiocefalia, né, a braquicefalia, quais suturas cranianas estão associadas, né? Se você tem um crânio que cresce lateralmente e posterior, é porque essa sutura posterior lambidoida, da lambda, essa sutura aqui, ela está fixada. Porque na cabeça da criança, tá, no desenvolvimento craniano, a porção fixada, a sutura fixada vai ficar sem desenvolver, e a porção maleável, quando o crânio vai desenvolvendo, ela vai expandindo. Então, se você tem um bloqueio de desenvolvimento craniano posterior, você tem categoricamente uma perspectiva clínica onde onde traz especificamente a clareza de que não há como desenvolver posteriormente, mas há como desenvolver lateralmente. Então, veja que coisa interessante. Então, quando você tem uma plagiocefalia, você tem um lado mais achatado que vai ter essa sutura, essa composição mais tensionada. Então, a assimetria craniana, ela traz essa perspectiva. E você precisa abordar a região de sutura do crânio, logicamente sabendo avaliar, sabendo seguir e orientar o que o seu paciente tem de forma específica, de forma a tratar a verdadeira causa, o verdadeiro ponto de conflito nesse sentido. E esse ponto de conflito é um conhecimento que ninguém ensina, e a partir de agora você já começa a entender o que você precisa avaliar e abordar dentro do paciente com disfunção de ATM.